Boa noite a cada um que está chegando. Nós estamos iniciando o nosso curso Aprender a Rezar com os Salmos. Seja bem-vindo cada um que está participando hoje aqui pelo Zoom, né? O pessoal que se inscreveu pelo site www.padrecleitonsilva.com.br, mas depois esse vídeo também fica disponível para as pessoas participarem, se quiserem, depois pelo YouTube. Nós vamos iniciar a nossa peregrinação, a nossa caminhada por esse mundo chamado Salmos. Esse curso vai dar para a gente condições de compreender muita coisa sobre a nossa fé, sobre a Sagrada Escritura. Nós vamos pedir a Deus que cada um está começando esse curso de um jeito, cada um tem as suas expectativas, está passando por um momento particular, né? Tantas pessoas, cada um com uma situação muito diferente, e nós vamos iniciar juntos uma peregrinação pela Sagrada Escritura, uma peregrinação pela oração de tantas pessoas. E por isso que os salmos se tornam também para a igreja uma grande fonte de oração. Alguém uma vez ensinou que quando a gente reza os salmos, quando a gente canta, quando a gente medita, é parecido com aquela criança que ela começa a ser introduzida na vida de uma família e ela não sabe ainda pronunciar as coisas do jeito certo. Ela escuta algum barulho, associa aquele barulho a uma necessidade que ela tem, e vai chegando o momento em que ela fala água, algo parecido, até que ela consegue articular muito bem e dizer água. Os salmos são assim também. Quando a gente começa a rezar os salmos, tem muita coisa que a gente não entende, tem muita coisa que a gente não compreende, mas à medida que a gente vai vivendo a experiência dos salmos, conhecendo as suas palavras, então muita coisa se transforma na nossa vida. Nós vamos iniciar, então, ouvindo agora um salmo, que é a nossa oração inicial. Deixa eu pegar ele aqui. Isso. O áudio tá bom? Façam assim se tiver bom. Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Preparas à minha frente uma mesa, vem à vista do inimigo.
com águas anjos minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Felicidade da nuvem onde seguir por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me pode Muito bem, espero que tenham acompanhado esse encontro, esse salmo sem estar cochilando, né? Agora a gente volta aqui para o nosso slide. Então, a gente já olhou aqui o salmo. Agora a gente vai entrar no momento seguinte. Quando a gente olha um texto, quando a gente escuta uma música, quando a gente lê um trecho da Bíblia, a gente precisa entender que é um texto que tem dentro dele um determinado contexto. Para quem viveu aquele momento, para quem estava passando por aquela situação, tudo é muito claro. Para a gente que escuta a conversa depois, às vezes a gente precisa fazer um pouco mais de esforço. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês o salmo que a gente acabou de ouvir, de cantar, de meditar, que é o Salmo 23 ou 22, e fiquem tranquilos, ao longo do curso vocês vão entender por que a gente às vezes segue essas duas numerações. Tem lugar que o Salmo é 22, 23 e assim vai. Olhando essa primeira imagem, eu sei que vocês não podem comentar, né? Porque o som tá mudo. Mas, olhando para ela, a gente tem um monte de coisa que ajuda a gente a interpretar esse texto. Concorda? Então, você está olhando para uma imagem e você consegue interpretar bastante coisa. Por exemplo, esse lugar é um lugar de agitação? É um lugar que tem a tendência de deixar as pessoas irritadas? Não. Né? A gente está olhando aí uma imagem de uma praia, o dia está mais ou menos sereno, né? Tem nuvens, mas dá para ver que o dia está bonito. Você está vendo dois gestos aí interessantes, né? A moça segurando a saia por causa do vento, ela está sorrindo, ao mesmo tempo ela está preocupada com o vento, por isso está segurando a saia, mas você vê que ela está com uma expressão de alegria, né? Está ali uma expressão de um rosto que está rindo. Por outro lado, o rapaz, ele está ajoelhado, ele está mostrando para ela alguma coisa. Então, olhando esse contexto aí, olhando essas indicações, que tipo de conversa eles estão tendo? Vocês imaginam, por exemplo, que ele está xingando ela de alguma coisa? É isso que parece? Parece, por exemplo, que ele está querendo vender alguma coisa para ela e está implorando para ela comprar? É isso que o contexto está mostrando? Não, né? É óbvio que eles poderiam estar conversando sobre qualquer coisa, mas, olhando o contexto,
olhando os gestos, olhando o que isso significa na nossa cultura, a gente só imagina que tem um tipo de conversa acontecendo entre eles. Qual seria? Uma declaração de amor, um pedido de casamento, né? Talvez até algum gesto de reconciliação, de um compromisso novo, mas olhando o conjunto, não dá para a gente imaginar que ele está querendo vender um jogo de panela para ela, não dá para imaginar que ela está cobrando dele alguma coisa, tá certo? Compreendem isso? Agora, a gente vai olhar uma segunda imagem. Uma segunda imagem. Essa segunda imagem aqui, né? A gente vê uma pessoa que está com uma cara bastante feliz, não é verdade? Parece que ganhou na Mega Sena, não é isso? Olha que alegria que ele está, o sorriso. Não, não é isso. Então, olhando a cara que ele está fazendo, vocês olham, por mais que seja uma caricatura, mas a gente vê, por exemplo, os traços no rosto, né, de expressão, você vê a língua toda sinuosa, a impressão que está falando um monte de coisa. Depois, todos esses desenhinhos aí que estão saindo da boca dele, né? Você vê, por exemplo, desenho que é exclamação, desenho que é punho fechado, para a gente representa briga, não é isso? É faca, bomba, morte. Então, o que será que ele está falando? Será que eu poderia dizer que ele está fazendo declaração de amor? Será que eu poderia imaginar que ele está dando uma informação para alguma pessoa? Não. O que a gente pode inferir aí dessa cara dele é que esse homem está bravo. Ele deve estar xingando alguém, deve estar conversando com algum corintiano, alguma coisa desse tipo, né? Por quê? Porque o contexto do rosto dele faz a gente esperar um tipo de texto, um tipo de mensagem. Vamos olhar agora uma terceira imagem. Olha essa daí. Será que a gente já viveu alguma situação dessa? Que será que é essa conversa que eles estão tendo? Ó, você vê, por exemplo, o rapaz todo atencioso, né? Ele está até tentando fazer alguma coisa pela moça. É isso que vocês estão vendo? Não. A gente tem aí um contexto que de alguém irritado, a gente tem o contexto aí de uma pessoa negligente, né? No caso do rapaz, a impressão que dá é que ele está sendo bastante negligente em relação à reclamação dela. Ao mesmo tempo, a gente vê o liquidificador arrebentado, né? E a cara que ela faz é de alguém que não está satisfeita. O que eu gostaria que vocês percebessem em relação a isso? A gente agora vai começar a estudar passagens da Bíblia. E essas passagens da Bíblia, elas foram escritas dentro de um contexto. É como se a gente agora não pudesse ver essas imagens e a gente fosse ler a conversa. Por exemplo, você manda uma mensagem para o seu filho e você fala para o seu filho assim, olha, vem voando, traz isso para mim, vem voando. Seu filho sabe que você está dizendo para ele vir logo. Seu filho não vai tentar pular, ele não tem asa, não é assim? Então a gente lê as coisas, a gente vê que as coisas têm uma linguagem, mas a gente interpreta dentro de um contexto bastante específico. Por que a gente está fazendo essa introdução aí? A gente vai usar uma expressão todas as vezes que vocês forem estudar um livro da Bíblia, vocês vão ouvir essa expressão aqui, ó. Gênero literário, ou gêneros literários. E o que isso representa? Isso representa tipos de texto, ou, conforme as figuras que nós olhamos hoje, tipos de conversa. Eu não vou confundir, por exemplo, que quando o rapaz da primeira figura, ele disser para a moça assim, meu amorzinho, eu sei que ele está querendo dizer para ela o quê? Que ele a ama, que ela é importante para ele. Se, de repente, o rapaz da terceira figura falar com a moça, meu amorzinho, eu sei que é ironia. Compreendem? É a mesma frase. Conforme o contexto,
Um caso eu sei que é uma declaração de amor, no outro caso eu sei que é uma ironia. Certinho? Se a gente aprende isso, tanto para o estudo dos Salmos, como de todas as outras obras na Bíblia, né, de todos os outros livros dentro da Bíblia, a gente vai ficar com uma leitura um pouco mais apurada. Vamos imaginar assim: daqui a pouco, quando você lê que Israel combateu contra um tal grupo, não sei quantos milhares e milhares de soldados. Mas se você olhar naquela época, eles não tinham nem tudo aquilo de gente. Como é que tinha tudo aquilo de soldado? Então você vai ver que quem escreveu fez questão de exagerar quanto ao número para mostrar que o reino de Israel era grande. Ou, por exemplo, o contrário. Foi dizer que Israel combateu contra os inimigos, vai dizer que tinha não sei quantos milhares de milhares. Quando você olha a arqueologia, naquela cidade, naquela época, não tinha tanta gente assim para combater contra Israel. Então, quem escreveu usou uma linguagem de exagero, uma linguagem figurada. Quando a gente compreende isso, a nossa leitura da Bíblia, ela fica um pouco mais qualificada. A gente evita isso daqui que aparece no fundo da tela, a chamada leitura fundamentalista, a leitura ao pé da letra. Então, tomem muito cuidado quando vocês leem a Bíblia. A gente não pode cair no exagero, né, de entender que cada coisa, tal e qual está sendo lida, é assim que Deus está querendo que a gente entenda. Algumas coisas a gente precisa olhar o contexto para entender o gênero literário. Vamos imaginar, você escreve uma carta ou manda um zap para uma amiga, para um amigo seu, reclamando de alguém, de um cara aí do seu trabalho, seu esposo, sua esposa, você diz, fulano de tal é um monstro. Quem está lendo vai entender que é um desabafo. Não vai imaginar que você está convivendo com Frankenstein ou coisa desse tipo. Tá certo? Agora a gente vai entrar de cheio no mundo dos Salmos. Então a gente vai olhar esse grande livro da Bíblia, que é a expressão orante de todo o povo de Deus. Vocês imaginarem que nosso Senhor também rezava os Salmos, também cantava os Salmos. Isso vai trazer para a gente muita coisa boa ao longo dessas 6 semanas aí que nós estaremos juntos rezando e aprendendo um pouco mais sobre os Salmos. Vamos lá. Nesse slide aqui, vocês já têm aí um pouco... Ai, deixa eu voltar. Vocês têm aí algumas indicações importantes do que significa gênero literário. Eu não quero que vocês fiquem preocupados, por exemplo, com muita formalidade. As explicações, acredito que elas são bastante simples, né? Então, quando eu leio um gênero literário, eu estou falando do quê? De um contexto, um momento histórico. Naquelas imagens que a gente estava olhando, o que era o contexto? Era uma declaração de amor, era um xingamento, era uma reclamação dentro de uma loja, né? O gênero literário, ele sempre tem um contexto, ele tem um momento histórico, ele tem uma forma. Você não vai fazer coisas diferentes do mesmo jeito. Então, você vai elogiar uma pessoa, você tem um tom de voz, né? Por exemplo, você vai falar, este é meu filho. Se você estiver muito feliz com o seu filho, você vai falar de um jeito. Se você estiver irritado, irritada com o seu filho, você vai falar de outro jeito. Então, não só o contexto, mas também a forma, a linguagem, tudo isso a gente vai observar. E depois, todo gênero literário ele tem uma finalidade. Ele serve para quê? Por que o rapaz fez uma declaração de amor? Porque ele espera da sua namorada, da sua noiva, um sim e não um não. Ele espera alguma coisa, tem uma finalidade. Depois, por que alguém xinga o outro? Porque você quer desabafar, porque você quer encerrar uma situação, né? Por que você vai reclamar? Porque você está insatisfeito. Então, todo gênero literário ele tem um contexto,
ele tem uma forma e ele tem uma finalidade. Agora, não se assustem com o que vocês vão ver. Quais são os gêneros literários dos 150 salmos? Aí vocês vão ficar um pouquinho preocupados, mas não se preocupem, que a gente vai facilitar a vida de vocês. Então, olhem aí, todos os tipos de salmo que a gente tem. Vou dar um segundinho para vocês olharem na tela. Observarem que essas siglas se referem somente para o nosso estudo dos salmos, né? RS não é Rio Grande do Sul, SC não é Santa Catarina, EX não é Êxodo, né? Então a gente tem aí vários tipos de salmos, hinos de louvor, salmos da realeza do Senhor, que falam do Messias, cânticos de Sião, cânticos que são sobre Jerusalém, súplica individual, ação de graças individual, confiança individual. O salmo de hoje, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um salmo de confiança individual. Mas a gente também tem súplica coletiva, ação de graças coletiva, confiança coletiva, salmos sobre o rei, né, inspirado sempre em Davi, salmos que são verdadeiras celebrações da liturgia, salmos que são exortações proféticas, salmos que contam a história do povo. Aqui no último a sigla está errada. E salmos que são sapienciais. É SA. Perdão aqui pelo erro, depois eu vou arrumar. Agora, se a gente olhasse esses 14 grupos assim, a gente não ia dar conta para fazer isso tudo em 6 encontros. Geralmente, esses 14 gêneros literários, eles são agrupados de uma forma um pouco menor. Então, alguns a gente vai colocar no grupo dos hinos, alguns a gente vai chamar de salmos individuais, salmos coletivos, reais e didáticos. Vamos olhar aí esses grupos para vocês entenderem. Então, dentro dos hinos, a gente coloca esses 3 aí. Hinos de louvor, salmo da realeza do Senhor, cânticos de Sião. Salmos individuais, súplica, ação de graças ou confiança. O mesmo com os coletivos. Súplica coletiva, ação de graças coletiva, confiança coletiva. Salmos reais a gente não encaixa nada, depois a gente já vai para os salmos didáticos. São esses salmos que trazem algum ensinamento, ou da liturgia, ou é uma exortação profética, ou é um salmo histórico, ou é um salmo que conta a sabedoria de Deus. Eu vou parar de compartilhar a tela por um instante, para a gente poder se olhar um pouquinho. Estou vendo aí que a gente está em 24 estudantes, o grupo, né? Muita gente ficou para trás, eu não sei o que aconteceu, né? Até agora há pouco, último minuto, eu estava mandando como chama? O e-mail, né, com o link, então não sei o que aconteceu, espero que depois o pessoal consiga ver a aula e acompanhar, né? Isso é o mais importante de tudo. Quem eu não tinha vindo chegar, bem-vindo, bem-vinda, viu? Deixa eu continuar aqui compartilhando. E agora a gente vai cadê aqui? Eu aqui me perdi aqui agora. Aqui, aqui. Ótimo. Agora a gente vai aprender um esquema para a gente rezar os próximos salmos. Deixa eu só. Eu estou compartilhando a tela, né? Não estava compartilhando a tela. Ainda bem que eu tirei essa dúvida aqui, senão... Isso. Ótimo aí, ó. Quando a gente vai olhar os salmos, então, o que é importante a gente perceber? Deixa eu só verificar aqui vocês. Eu estou compartilhando a tela, né? Dá um joinha aí se eu estou... Ótimo, perdão.
Tá todo mundo aqui treinando o negócio também. Vamos lá. Quando vocês forem rezar os salmos ou qualquer outra passagem da Bíblia, pensa o salmo que a gente ouviu no início da aula. Então, como é que eu vou saborear o salmo? Eu vou me perguntar quais são as imagens que esse salmo traz. Imagem quer dizer ideia. O salmo que a gente rezou, né? Ele fala do Senhor como pastor. A gente vai pensar então na relação do pastor com o rebanho. Ele fala das águas repousantes, das verdes pastagens, mas fala também do opressor ou inimigo, dependendo da versão. Então, quando a gente vai rezar uma passagem da Bíblia, tenta mastigar essas imagens. Tenta pensar, por exemplo, no Senhor como nosso pastor. Ou, por exemplo, quando diz que ele derrama óleo na cabeça da gente, né? Se você chegar hoje na casa de alguém e alguém jogar óleo na sua cabeça, você vai achar esquisito isso. Mas para o povo de Jesus, que andava muito, o pessoal transpirava bastante, então o normal não era cheirar muito bem. Então, quando chegava na casa de alguém, então era normal o dono da casa jogar um perfume na pessoa, para ela ficar cheirando um pouquinho melhor. Então, era sinal de acolhida, de hospitalidade. Então, quais são as imagens dessa passagem da Bíblia que aparece para nós? A gente está falando do Salmo, mas serve para tudo. Depois você pode olhar, por exemplo, os verbos, as ações. Por exemplo, olha só, ele diz, nada me falta. Né? Reflete sobre isso depois. Verdes pastagens, ele me faz repousar. O que é repousar em Deus? Para fontes tranquilas, ele me conduz. Depois, ele diz assim, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Eu já dei a dica para vocês que é um salmo de confiança individual, né? Um salmo individual que canta a confiança em Deus. Quando será que a gente fala que confia em Deus? Quando a gente está numa boa ou quando a gente está passando apuro? Então, às vezes, o salmo de confiança, ele é aquele salmo que alguém canta quando tudo está dando errado para ela. Olha você pensar, então ele fala das ações de Deus, mas é na verdade porque ele se sente talvez intimidado. Ele nem fala muito do inimigo, só aparece uma vez a palavra inimigo ou opressor, né? Parece que ele não está nem querendo pensar nisso. Ele está pensando no Senhor que cuida dele. Então a gente já entra aí no terceiro ponto. Quem são as pessoas, as personagens que aparecem aí? A gente tem o Senhor, a gente tem a imagem do pastor, tem a questão dos opressores, não é isso? Então, quando você lê uma passagem da Bíblia, tenta observar. Depois, os lugares. Hoje não apareceu lugares com nome, né? Apareceu o quê? Os caminhos, me guia por bons caminhos. O vale tenebroso apareceu hoje. Depois, ele prepara uma mesa, então lugar de hospitalidade. A casa do Senhor é onde eu vou habitar por dia sem fim. E aí, quando você pensa nos lugares, você pode pensar nos lugares onde você está, por onde você convive, né? E aí você se pergunta, qual que é o contexto desse salmo? Quando é que a gente faz uma ação de graças? Quando a gente passou uma provação grande. Quando é que a gente fala de confiança? Quando a gente está meio amedrontado, não é isso? Ou quando a gente quer ensinar outras pessoas. Agora, em todo texto bíblico, quando a gente lê, a gente precisa ficar muito atento a essas três perguntas. Então, primeiro, o que esse texto diz? Então, quando alguém escreveu esse salmo, o que a pessoa estava dizendo? Ela estava dizendo uma coisa. Quando eu leio hoje, dia 4 de junho de 2020, dentro de uma pandemia, preocupado com a minha família, com quem está em casa, preocupado com quem tem que sair, preocupado que fica, mas e a questão do trabalho, a questão das, né, de todas as coisas da luta da pessoa. Então, nesse momento, o que esse texto fala para mim? O que esse texto me chama a experimentar? Depois, a terceira pergunta. Como esse texto é Deus falando comigo? Como esse texto é palavra de Deus? Quando Deus fala comigo, o que eu posso responder para Deus? Então, o que esse texto me faz dizer?
Toda passagem da Bíblia diz, me diz e me faz dizer. Podem reparar que se a gente ler 10 vezes uma passagem da Bíblia, cada dia ela diz uma coisa, ela me diz uma coisa e me faz dizer uma coisa. Quando a gente lia a Bíblia, quando era criança, a gente interpretava de uma maneira e a gente respondia, reagia de uma maneira. Depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai modificando o contexto da nossa vida, as palavras vão tendo um outro sentido e a gente vai respondendo também a coisas diferentes. Tá certo? Vamos para o próximo slide aqui. Nesse slide da sequência, ótimo. Aqui vocês têm o nosso programa de aula. Vocês já receberam ele no e-mail. Quem já recebeu, está lá no e-mail. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Agora, daqui a pouco eu vou abrir o áudio para a gente conversar, para vocês tirarem dúvida, comentarem o que vocês acharem interessante comentar. Mas vejam, ó, hoje a gente está aqui no dia 4 de junho. Nós estamos realizando essas atividades aqui, introdução ao curso, visão geral dos gêneros literários, né? Estudar o Salmo 23, 22. Agora, para essa próxima semana, o que eu preciso que vocês façam? Na verdade, tratem vocês mesmos com generosidade. Então, quanto mais a gente ler, quanto mais a gente lê com tempo, quanto mais a gente conseguir rezar, imagina como que a gente vai terminar quando chegar no dia 9 de julho, né? Então, essas 6 semanas vão passar muito rapidinho. E nós estamos fazendo uma peregrinação. Isso significa o quê? Que você está fazendo um caminho, todo mundo está passando por ele, mas cada um vai observar de maneira diferente. Quem for mais atento, quem souber parar um pouco mais em algumas paisagens, vai ver as coisas um pouco melhor. Óbvio que o texto sempre me diz alguma coisa. O que ele vai dizer para o meu colega nem sempre vai ser o mesmo que vai dizer para mim. Aí aqui, vocês já vão perceber, por exemplo, que os salmos que vocês têm como lição de casa, então 22, 21, 40, 39, 131 e 130, ele se encaixa nos salmos individuais. Então, na semana, vocês vão trabalhar a leitura do salmo e a semana que vem, então, a gente vai olhar os detalhes desses salmos. Tá certo? Vocês vão ver que é muito bom quando a gente já se acostumou com o salmo e depois a gente percebe, nossa, realmente isso está presente no salmo. Aí a semana que vem a gente vai fazer os salmos individuais, mas a lição de casa são os salmos coletivos. Então a gente sempre vai estar uma semana na frente. Depois vocês vão ler os salmos didáticos e aí no dia 25 de junho vamos trabalhar os salmos didáticos. Assim também até a aula do dia 2 de julho, que nós vamos falar sobre os hinos e os salmos reais, né? E nesse dia vocês vão receber como lição de casa comentar um salmo. Não são vocês que vão escolher, eu que vou escolher, porque, é claro, eu quero dar um pouquinho de dificuldade para quem quiser depois participar escrevendo esse comentário. Vai ser bonito, porque a gente vai seguir essa ideia. O que o salmo diz, o que o salmo me diz, o que o salmo me faz dizer. E a aula do dia 9 de julho, eu queria que vocês, ao longo desse percurso, pelo e-mail que vocês estão recebendo, por favor, não manda no WhatsApp, não manda no Facebook, não manda no Instagram, senão eu fico louquinho sem lembrar de onde foi que a pessoa mandou. Então, a gente só vai se falar pelo e-mail. Então, quando vocês receberem o e-mail, quiserem dar uma resposta, respondam no e-mail. E o que eu gostaria? Que vocês mandassem sugestões sobre qual deveria ser o conteúdo da aula do dia 9. Se vocês não mandarem sugestões, se não vier muitas sugestões, eu vou usar essa aula
dentro do conjunto já do normal do nosso curso. Mas dependendo das sugestões que vocês derem, então a gente vai trabalhar alguns elementos que tem a ver com o Salmo. Não adianta agora enfiar um evangelho aqui, não adianta querer explicação de São Paulo, não vai dar certo. Então, mais alguma coisa do Antigo Testamento, alguma coisa que ajude vocês melhor compreender os Salmos, tá certo? Então agora eu vou parar o encerramento a partilha da tela. Vou parar também a gravação.